Vamos para mais uma aula, pessoal. Hoje vamos falar sobre respostas empáticas e respostas inclusivas, tá? Então, vamos entender algumas estratégias de como a gente lidar com algumas respostas, né, e comentários nas redes, tá certo? Então, primeira coisa, comunicação, quando a gente fala em comunicação, a gente fala sobre pessoas. Então, quando eu quero criar qualquer tipo de conexão, eu tenho que entender que o que está se relacionando aqui, o que eu estou trazendo de conteúdo, o que uma marca quer colocar ali no mercado, ela traz humanização. A gente precisa entender e criar essas conexões. Para existir a conexão, tem que existir humano ali, né? Tem que ter aquela humanidade, aquela empatia entre as partes, tá? Então, no ambiente digital, o seu público, por mais que ele seja um público, uma comunidade formada, como a gente falou na última aula, eu tenho pessoas diferentes, pessoas, apesar de termos ideias semelhantes, nós somos pessoas diferentes. Nós temos experiências de vida diferentes, nós temos gosto para música diferente, nós temos gosto de comida diferente. Então, assim, o público é diverso. Então, a gente tem que entender e começar a trabalhar essa diversidade na forma que a gente se comunica com a audiência, tá certo? O jeito que a gente se comunica, ele tem um poder tanto de aproximar, eu posso trazer esse público para mais perto, como também a forma que eu me posiciono, ele pode afastar. E aí não é isso que a gente quer. A gente quer o engajamento de forma positiva, a gente quer que as pessoas estejam cada vez mais próximas. Elas me entendam e eu me faça entender de uma forma que não agrida ninguém de acordo por pensar diferente de mim, talvez. Né? A gente vê hoje em situações, eu vou citar como exemplo aqui, eu vejo pessoas, famílias, amigos que deixam de se falar, se afastam completamente. Por quê? Porque às vezes pensam, divergem politicamente diferente. Tem sentido um negócio desse? Então, assim, o respeito, né, ele fica ali numa linha muito tênue, e a intolerância fica junto, seja religiosa, seja por orientação sexual, seja por orientação política, alguma coisa, e aí a gente fica naquela linha muito tênue aí de como responder, de como interagir em cada uma desses debates, né? E aí eu para ser bem claro, eu sempre coloco uma coisa: respeito, né? Respeito em todos os sentidos. Eu não vou discutir nem mostrar uma verdade absoluta. Ninguém é dono de uma verdade absoluta. Então, nada mais é do que uma construção, a gente ter ali, aceitar a opinião do outro, para tentar fazer uma construção. E a pessoa também não é obrigada a engolir tudo que você vai lá falar e tornar isso uma verdade absoluta. O que eu estou falando aqui para você nem sempre é uma verdade absoluta, mas se a gente levar como princípio ali o respeito de todo mundo, a gente respeitar a pessoa como ela é, então por que eu acho que não vai ter nenhum tipo de grande problema, né? Você tem sua opinião, eu tenho a minha, e tá por isso mesmo, e tá tudo bem. Também ninguém é obrigado a pensar igual. Se todo mundo pensa igual, a gente não evoluía nunca. Né? Se não houvesse discussão de pensar um pouco diferente e a gente ter essas discussões, também não ia evoluir nunca, a gente ia ficar sempre da mesma forma. Então, se faz necessário essas divergências, mas levando sempre como princípio fundamental a questão do respeito. Eu acho que a gente tem que respeitar essas diferenças e ter o respeito como centro de tudo. Se você discordar de mim, fica à vontade também, manda mensagem. Eu quero ouvir seu ponto de vista em relação a isso aí, tá? Então, primeiro ponto, em relação a essa comunicação, tem uma resposta empática. O que é empatia? Eu já falei algumas vezes em outras aulas, mas empatia nada mais é do que você se colocar no lugar da outra pessoa. Então, o que eu vou falar, o que eu vou me pronunciar, o que eu vou defender, se eu estivesse assistindo no lugar da minha audiência, seria interessante para eu assistir isso aqui. Eu concordaria exatamente com o que eu estou falando se eu fosse aquela outra pessoa. Quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, aí eu tenho um direcionamento e uma visão muito maior sobre o que é que eu posso, o que é que eu devo, o que é que se é necessário eu falar determinadas coisas, né? Hoje, com a possibilidade da comunicação, ela está aberta. Hoje eu estou aqui falando essa aula para você, imagina. Eu estou gravando essa aula aqui no meu escritório,
você está assistindo essa aula em casa, no teu celular, outra pessoa está assistindo em outro estado, no computador, não sei a hora que você está assistindo, olha a integração que é, olha a possibilidade de alcance. E se eu não tivesse um cuidado de estar me pronunciando de uma forma que fosse inclusiva para todas as pessoas que estão assistindo, a dificuldade que seria eu nichar e colocar isso aqui de forma aberta, eu poderia realmente estar atingindo alguém de forma negativa, e não é isso que eu quero. A gente quer levar o conhecimento e levantar alguns debates, algumas discussões sobre o que é positivo para a minha imagem de posicionamento digital, posicionamento de presença digital de minha empresa, enfim. Compreendo o que eu estou querendo dizer. Eu acho que todas as ferramentas que eu estou trazendo aqui para vocês são ferramentas que a gente, utilizando de forma correta, a gente consegue minimizar e ter uma postura digital muito mais amena e uma postura mais correta, sabe? Então, assim, a empatia, ela norteia tudo isso aí. Então, eu me colocar no lugar do outro quando eu vou fazer qualquer tipo de comentário ou criação de conteúdo, eu acho que é extremamente importante. Então, tem 3 pilares aí quando a gente fala de empatia ou resposta empática, que é o quê? Primeiro, escuta ativa, ou seja, eu leio ou escuto com muita atenção antes de responder. Isso é importante, porque às vezes eu estou escutando e eu preparo a minha resposta sem nem saber, sem nem esperar a outra pessoa concluir. Eu nem leio até o final, por exemplo, que a pessoa escreve, e já vou, né, respondendo ali de forma sem ter como medir, sem uma medição ali do que ele quis realmente dizer. Então, eu preciso ler com atenção, preciso escutar até o fim e compreender, me fazer compreender o que é que a pessoa quis dizer, né? Um tom respeitoso, a gente utilizar ali um tom respeitoso sempre que a gente está falando, isso é importante. E a validação, ou seja, eu preciso reconhecer o sentimento da outra pessoa com o que ela quis dizer, porque muitas vezes a pessoa me diz uma coisa que a escrita está de uma forma, mas o que realmente ela quis dizer era isso. Então, quando eu tento fazer uma resposta empática, eu me colocar no lugar do outro, eu consigo entender mais facilmente essa validação do que realmente ela quis dizer. Compreenderam? Então, fica a dica aí para vocês. A empatia, ela não muda o que você diz, mas muda como você diz, né? Então, respostas empáticas, em primeiro lugar, sempre aí, tá? Outra coisa, linguagem inclusiva. Eu falei, falando com todos. Eu tenho que falar com todos os tipos de pessoa que vem falar comigo, independente de qualquer religião, escolha de profissão que a pessoa tenha, se a pessoa é gorda, se a pessoa é magro. Eu acho que se não houver uma ofensa entre as partes, a gente tem que respeitar, a gente tem que ter uma linguagem inclusiva, falar com todas as pessoas. E isso é importante, principalmente para quem é comunicador, para quem está querendo ter uma presença digital mais ativa, né? Quando eu estou representando, por exemplo, alguma empresa, quando eu estou representando alguma marca, eu não posso ter escolhas. Eu não posso, por exemplo, escolher um grupo de vegetarianos e um grupo ali que é a favor da carne suculenta. Eu tenho que ter um meio termo ali para poder me comunicar com todas as pessoas, mesmo não concordando com elas. Entende? Então eu tenho ali, se eu tenho uma empresa de produtos vegetarianos, obviamente que a minha persona, a pessoa que eu vou me comunicar, não serão os carnívoros ali, o pessoal frequentador de churrascaria. Não é isso. Mas se um frequentador de churrascaria entrar no meu perfil ou conversar ou tiver dúvidas sobre alguma coisa, eu tenho que ter uma forma de uma linguagem para poder me comunicar com eles, colocando o meu ponto de vista sem que o agrida. Então, te respeito, segue tua vida e é dessa forma aqui que eu acredito nesses preceitos, mas te compreendo também, tá tudo bem. Entendeu? E não dizer assim, cara, você tá errado e bater de frente porque isso aqui, você é um assassino de animais. Não é isso. Consegue compreender essa linguagem, essa empatia na hora de resposta, mesmo com linguagem inclusiva aí para todos os tipos, mesmo que a pessoa não concorde comigo. Eu me fiz entender para vocês. Então é isso. Então vamos ter empatia e ter uma linguagem que a gente consiga se comunicar apesar das nossas diferenças. Tranquilo? Então, chegando ao final aqui da aula, essa aula aqui é rapidinha, mas falar algumas boas práticas para lidar com o público, né? Primeiro, uma dica, respire antes de responder. Não vá no automático. Se a gente for no automático, normalmente a gente tende a quê?
vai lá, mal leu a resposta, já responde rapidamente, e aí não sai no tom necessário, no tom que a gente gostaria, talvez, e eu nem me faço entender. Eu nem consigo me fazer entender. A pessoa acaba trocando, às vezes a gente está falando a mesma coisa, mas eu, por responder sem pensar, sem nada, a gente acaba levando à frente uma discussão que não tem sentido. Às vezes a gente está falando a mesma coisa. Então dá uma respirada antes de responder e responde de forma pensada, tá? Direcionada. Use um tom humano, né? Então você tem sempre ali, saber que do outro lado ali tem uma outra pessoa. E aí, se essa pessoa veio de forma honesta, conversar com você, discutir, colocou opinião, então responde em tom humano também. Responde, coloca ali tua opinião, de uma forma que vocês dialoguem, não discutam, entende? Admita também quando você errar. Então isso é muito comum. A pessoa tem gente que não está errado nunca, né? Então a pessoa chega lá, faz uma publicação e você, não, mas é porque eu tenho vários amigos que não admitem que estão errados nunca, que está certo sempre. Se ele tiver falado um negócio e a gente provar que está errado, ele diz, não, mas é porque eu não disse isso, porque na hora que você me falou isso, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma resposta correta por parte dele, né? Então, não seja assim. Admita quando está errado, tranquilo. Eita, me equivoquei nisso aqui, corrijo também quando for necessário corrigir, não tem problema algum. Ninguém tem um saber absoluto. Então, alguma coisa que eu falei aqui na aula, por exemplo, você falou, Alisson, eita, eu dei uma pesquisada aqui, isso aqui que tu falou não tá muito certo, vê isso aqui. Tranquilo, aceita a crítica e vai lá e tenta construir junto. Admite que errou. Eita, pessoal, desculpa, deixa eu corrigir isso aqui que eu falei rapidinho. Tranquilo, tá tudo bem, né? E no final das contas, eu digo principalmente isso para grupos quando eu tô, que eu entendo menos do que eu sei, que é o escute mais do que fale. Isso é uma técnica interessante, porque quando eu estou num ambiente que eu não tenho domínio sobre o assunto que está sendo conversado, a minha tendência é escutar mais. Mas eu tenho uma estratégia que, normalmente, quando eu estou num ambiente que eu preciso me comunicar, o que é que eu faço? Eu puxo o assunto da conversa para dentro de uma zona de conforto minha. Como assim? Eu estou conversando aqui com vocês e aí puxo exemplos do meu dia a dia, de consultoria, de falar sobre empreendedorismo, sobre alguma outra coisa. Eu dou exemplos práticos da minha vivência. Então, eu consigo puxar. A gente está falando hoje sobre educação. O que é que eu vou falar? Então, eu puxo para a minha vivência, aí digo assim, ó, por exemplo, teve um curso que eu ministrei, foi um crescimento muito grande que eu tive, uma oportunidade de poder me conectar, de conhecer novas tecnologias, de conhecer pessoas diferentes. Aí eu trago para quê? A realidade. Eu estou aqui, estou gravando um curso. Então, quando o pessoal está falando de educação, não necessariamente eu estou discutindo sobre educação, mas eu trouxe a realidade da discussão para dentro de uma zona de conforto que eu posso opinar sobre determinada coisa. Mas nem tudo eu posso opinar. Então, assim, se tiver dentro de um assunto que eu domino, ok. Mas se tiver uma conversa, eu escuto. Não tem problema escutar. Eu não preciso opinar sobre tudo que eu estiver falando, né? Tem aquele também que tá certo sempre e tem aquele que gosta de dar um pitaco em tudo. Então, nem sempre eu preciso falar sobre alguma coisa. Eu preciso me posicionar sobre alguma coisa. Algumas vezes se faz necessário, mas outras vezes eu apenas escuto e tá tudo bem também. Compreenderam? Então é isso, pessoal. Empatia é a nova influência. Quando a gente fala de empatia, eu me colocar no lugar do outro, ela me gera engajamento, gera aquele sentimento de comunidade e com certeza eu vou ter um crescimento, tá? Seja profissional, seja no online ou offline. Então se eu tiver empatia, me colocar no lugar do outro, sempre que eu for me comunicar, é uma diferença muito grande, você vai ver que as coisas vão começar a melhorar, tanto na questão do posicionamento digital, quanto na tua vida pessoal mesmo, teu dia a dia. Empatia é o segredo, beleza? Valeu, até a próxima aula.